Cristo então trouxe a nós a misericórdia, que até então apedrejar uma pessoa não é nada misericordioso, né? Misericordioso porque hoje a gente imagina assim, o abate, a morte tem que ser instantânea, ou tu tem que desensibilizar a pessoa de modo que ela morra sem se dar conta que está morrendo. Esse é o método de execução de condenados à morte. Se tu botar o cara na forca, pô, o cara fica ali esperando que bote uma corda no pescoço. Se vai cortar a cabeça com um cutelo, ele olha ali, o cutelo está lá em cima. Na guilhotina, a mesma coisa. Ele está consciente, então ele pressente a morte, ele tem todo o trauma da morte. As mortes humanitárias, então, anestesia o cara antes para depois matar. Naquela época era pedrada, cada pedrada era sentida. Então, Cristo nos diz que temos que ser misericordiosos, que nós temos que acolher o estrangeiro. Olha só, uma coisa tão atual, né? E ainda não se cumpre. Acolher o estrangeiro. Olha o que tem de problema na Europa por causa das imigrações. E ele nos ensina também que o reino do céu é que nós temos que buscar o reino dos céus. Nós não temos que nos preocupar com a materialidade da terra. Ele nos mostra esse caminho e estabelece as bases para nós começar a entender este tipo de assunto. 2000 anos depois, nós ainda estamos a discutir essas coisas. E ele também não desautorizou os profetas. Ele veio para cumprir as profecias. Aquela profecia que ele deveria nascer em Belém, porque ele era da família de Davi, essa todo mundo conhece. Mas eu vou entrar numa que ela está lá em Lucas, no capítulo 4, Lucas capítulo 4, no versículo 16. Vamos ver se eu acertei. Jesus foi então, isso é Lucas, Novo Testamento, está falando do que Jesus estava fazendo. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. E aí, sábado, ele foi lá e leu a Bíblia. Ele leu a Torá. E na Torá ele pegou o livro de Isaías e leu. O Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade dos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Ele fecha o livro, olha para aquela plateia, ele tem sacerdotes de um lado, escribas do outro, fariseus à sua frente, e ele informa a esse povo que está na sinagoga. Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Pronto. Sábado, sinagoga de Nazaré, pegam ele e saem para tirar ele penhasco abaixo. Não pode curar, mas eles revoltados querem matar no sábado, no dia do Senhor. Aí no meio do caminho lá, eles começam a brigar entre eles, que uns querem, outros não querem, uns não podem, é sábado, essa discussão toda, e o Cristo sai a passo, deixa eles discutindo, e o Cristo vai embora a passo, quieto, sem problema nenhum. Mas o que Cristo estava cumprindo? Que profecia era essa? Essa profecia está no livro de Isaías, uma mensagem de consolo, lá no capítulo 61 de Isaías, no versículo 1 e 2. E se nós formos lá aos 61 versículos 1 e 2, são as mesmas palavras que estão aqui, estão lá no livro de Lucas. Porque
ele falou a profecia de Isaías. Mas quem era Isaías? Aí é que está um ponto. Quem era Isaías? Isaías, ele vive numa época em que o rei era Ezequias, que é mais ou menos 200 anos, ele é depois de Acaz e Jezebel, e ele começa a fazer todo o alerta a Judá e Israel de que se eles continuarem assim, se o processo de Jezebel, a idolatria que ela deixou, todo mundo vai pagar o preço, porque Deus vai punir Israel, vai punir Judá. E a punição vem no tempo de Jeroaquim, que é mais de 200 anos depois de Ezequias, pela Babilônia, que nós falamos na parte passada. E aí tem o cativeiro da Babilônia, a reconstrução de Jerusalém, e na reconstrução de Jerusalém chega ao tempo de Cristo. Ou seja, 600 a 700 anos antes de Jesus Cristo, Isaías fez a profecia. Ele era um profeta. Ele profetizou que esse momento acabaria acontecendo. Era o consolo de toda essa desgraça que passava pela Babilônia, pelo desterro, pelo cativeiro da Babilônia, Ciro, a reconstrução de Jerusalém. Nós temos, então, as profecias sendo cumpridas.